Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós te louvamos por esse amor, te louvamos por esse novo dia que é mais um presente que o Senhor nos dá. Abençoe este dia, abençoe agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje no texto de Isaías, capítulo 17, versículos 7 a 11, que diz assim: Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes ídolos, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus que os salvou e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam, no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia do sofrimento e de dor sem cura. Estimado irmão e irmã, durante os 2 anos de pandemia, muitas pessoas ficaram doentes, muitas morreram, muitas perderam o emprego, muitas tiveram de morar na rua, muitos passaram fome, muitas ficaram com sequelas, muitas tiveram depressão, ansiedade e outros males corporais e psicológicos. E muitas se voltaram para Deus. Começaram a ouvir mensagens bíblicas, oraram mais, quando começaram a ir para a igreja, repensaram a sua vida, seus valores e se aproximaram de Deus. Veio a vacina e a pandemia passou. O vírus foi vencido e as pessoas voltaram para as suas atividades normais. E aí esqueceram de Deus novamente. Esqueceram das promessas que fizeram a Deus. Não leem mais a Bíblia, não oram e não vão para a igreja. Certamente o ser humano deveria ter aprendido uma lição com a pandemia. A nossa vida neste mundo é curta e incerta. Hoje estamos bem e felizes, amanhã podemos estar mal ou até mesmo estarmos mortos. O grande problema da humanidade em todos os tempos foi que ela insistiu e insiste teimosamente em tirar Deus da sua vida, trazendo sobre si mesmo desgraça e morte. Lá no Jardim do Éden aconteceu assim. Deus queria estar perto, presente na vida do ser humano com o seu amor, proteção e cuidado. Por causa da presença de Deus na vida do ser humano, havia lá paz, alegria, tranquilidade e felicidade eternos. Foi o ser humano que abandonou Deus, praticando o pecado, e trouxe as desgraças sobre a sua vida e sobre a vida de toda a natureza. E a morte surgiu, e nas palavras de Deus em Gênesis 3,17, a desgraça tomou conta do mundo. Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Esta é a tensão em toda a história da humanidade. Deus vindo ao ser humano para dar tudo o que ele precisa para ser feliz, e o ser humano tentando de todas as formas tirar Deus da sua vida e ser o seu próprio Deus. O povo de Deus na época de Isaías fez exatamente isso. Deus havia mostrado tantas e tantas vezes na história do seu povo como ele era bondoso, amoroso, cuidador. Quantas vezes Deus havia se mostrado poderoso para livrar e ajudar o seu povo nas dificuldades. E na época de Isaías, o povo havia novamente tirado Deus da sua vida.
chegando ao ponto de adorar deuses ou estátuas que eles mesmos fizeram como se fosse Deus, como diz o profeta. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus que os salvou e não lembram mais do seu forte protetor. Deus, com justiça, parou de cuidar e abençoar o seu povo. Aí países inimigos invadiram a terra do povo de Deus, mataram muitos, destruíram tudo e levaram muitos como escravos para a Babilônia. Lá, em grande sofrimento, acontece o que profetizou Isaías no texto de hoje. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes ídolos, nem nos altares de queimar incenso. A mesma coisa também aconteceu com Jesus. Ele, o Filho de Deus, veio ao mundo para estar presente na vida das pessoas neste mundo. Mas ele foi rejeitado, humilhado, espancado e pendurado numa cruz. E ele foi morto. Mas mais uma vez o ser humano queria tirar Deus de sua vida e negar o amor de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, estimado irmão e irmã, e Ele é tão amoroso, que Ele transformou esse ato insano, louco, de matar o seu próprio Filho unigênito em um meio de conseguir a salvação para toda a humanidade, como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Deus diz através do profeta Isaías que o seu povo que o havia rejeitado, lá no meio do sofrimento e desgraça causados pelos seus pecados, iria se lembrar de Deus novamente e se voltar para Deus e recorrer a Ele pedindo perdão e libertação. E Deus, como sempre, iria ouvir a sua oração, perdoar e salvar o seu povo. Estimado irmão e irmã, por mais que avancemos em tecnologias, o ser humano continua o mesmo. Quando tudo vai bem em sua vida, ele acha que não precisa de Deus. Quando as coisas apertam, ele corre para Deus pedindo ajuda. Precisa ser assim? Por que não viver uma vida de fé, esperança e amor em Cristo, quando tudo vai mal e também quando tudo vai bem na vida? Por que não estar perto de Deus, da sua palavra, da oração, da igreja e viver segundo o que Deus nos diz nos seus mandamentos, em todo o tempo de vida? Isso só nos traria como consequências esse viver perto de Deus, felicidade. Por falar nisso, estimado irmão e irmã, como é que está a sua vida? Você anda perto de Deus ou está longe de Deus, da palavra, da oração e da igreja? Você vive a sua fé segundo a palavra de Deus ou está vivendo em pecados? Não espere a desgraça vir sobre a sua vida para lembrar e buscar a Deus. Vá a Ele agora, assim como você está, e tome a decisão de viver uma vida verdadeiramente cristã e dedicada a Deus neste mundo, todos os dias de suas vidas, bons ou maus. Isso só trará felicidade para você. Os braços de Jesus estão abertos para você agora, quando Ele diz para você em Mateus 11, 28, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu o aliviarei. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama tanto, embora nós sejamos pecadores. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé, para que nós possamos viver sempre perto de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja, que possamos viver como Teus filhos e filhas neste mundo, segundo a Tua santa palavra,
que possamos viver para honrar e glorificar o teu santo nome. Ó Deus, cuida de nós neste dia, abençoa-nos e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.